Glória a Deus. Senhor Deus, seja sempre louvado. Amém. Iniciamos o santo culto de louvor e adoração ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem sente na comunhão, chama o primeiro hino. Glória a Jesus. 424. 424. Glória a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Tu és maravilhoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo Senhor. Glória nas alturas. Recebe o nosso louvor, ó Deus vivo. Ó Jesus, nós morreste, com teu sangue nos compraste, por pecado nos salvaste, dentre povos e nações. Somos reis e sacerdotes ao Autor do universo, outros céus de amor excelso. Aleluia. Glória a Jesus. Voltará com grande glória, aos fiéis dará vitória, pois honraram a memória do teu nome, ó Senhor. Já se cumprem as promessas, o fiel conselho eterno. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória ao Supremo, glória a Deus, glória. Alamanaia, glória, 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 Alamanaia, glória, Alaí, Alamanaia. Hatai o sur hanai, namar do sur tenai, o que vai do sunai.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Quem sente, chama outro hino na comunhão. 83. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome. Santificado seja o teu nome. Ó Santo de Israel, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia. Deus brevemente celebrará as bodas de Jesus. A igreja se preparando está, com graça. Aleluia. 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 Alamanaia. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia. Para se chegar no lugar santíssimo, o sacerdote tinha que passar no local do incenso. Glória a Deus. Alamanaia. Então ele oferecia o incenso, e quando a fumaça do incenso cobria ele, aleluia, então aí ele se chegava onde estava a glória de Deus. Aleluia. O incenso são os hinos,
O incenso é a meia hora, o incenso é o hino de silêncio, o incenso é a tua oração de comunhão, alamanaia, aleluia. Então vai soltando incenso, aleluia, vai soltando incenso. O incenso é a tua adoração, é o teu glória, é o teu aleluia, é a tua linguagem, é o incenso. E quando o incenso nos cobrir, aleluia, nós vamos chegar onde está a glória de Deus, aleluia, porque como cantamos já no primeiro hino, aleluia, nos fez reis e sacerdote, aleluia. Então vai oferecendo incenso para que a glória do Senhor possa nos tomar nessa noite, aleluia. Quem sente na comunhão, chama um hino para a santa oração. 63, glória nas alturas. Xalaia Lamanaia, Caio Shihanai, louvor, Ina no soi, aleluia, Alamaia, aleluia, aleluia. Com fé chegar, tu cai na orla das vestes do Rei dos Reis, e a virtude que sai do Mestre logo em vós sentirei.
Alamanaia. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Chegou o momento, irmãos, de nós continuarmos batendo. Aleluia, para que o Senhor nos abra. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Após a santa oração do Pai Nosso, quem o Senhor Deus trouxer palavras de oração pelo Espírito Santo. Aleluia. Tem um pedido por enfermidade, um por causa. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós vamos falar com um Deus que tudo pode fazer-nos. Aleluia. Que nós acabamos de cantar no segundo verso desse hino, que os cegos viram, os coxos andaram, e a muitos ele curou. Aleluia. Que mortos voltaram à vida. Glória a Deus. Então essa enfermidade, se não for para purificar a pessoa até a entrada no céu, o Senhor tem poder de libertar hoje, amanhã, essa semana ainda. Glória ao nome do Senhor. Tudo Ele pode fazer. Aleluia. Só que nós temos que bater e bater com fé. Aleluia. Então quem o Senhor Deus der palavras de oração, ore com fé. Aleluia. Crendo que já recebemos do Senhor aquilo que é do nosso merecimento. Glória ao nome do Senhor. Merecimento não porque merecemos, mas merecimento porque é por mérito de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Peça que o Senhor Deus envie do céu a santa, infalível palavra, se assim for a tua vontade. Aleluia. E que continue presidindo sobre nós pelo teu Espírito Santo. Aleluia. Que a tua doce e santa presença venha aumentar em nosso meio. Aleluia. E quem ainda não conseguiu tocar na orla do Mestre, firma a tua comunhão, irmão. Firma a tua comunhão, minha irmã. Vai oferecendo o teu incenso. Aleluia. Entra dentro do culto. Bendito seja o Senhor. Alamanaia. Aleluia. Ainda que nessa hora e meia, um pouco mais, tenta se despir do que é terreno e carnal, para que você seja revestido do que é celeste e espiritual. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Abastece a tua, aleluia, enche a tua aljava de Deus, abastece a tua, aleluia, a tua sacola de Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor, para que você possa sair daqui revestida daquilo que é do céu, revestido daquilo que é do céu. Aleluia. Da glória de Deus que põe o demônio para correr. Aleluia. Alamaná. A única coisa que o demônio respeita, a única coisa que o inferno treme é a glória de Deus. É um homem, uma mulher que é cheia de Deus, é cheia da glória de Deus. Aleluia. Ele não respeita cargo, ele não respeita dinheiro, ele não respeita carro, ele não respeita nada. Bendito seja o Senhor. Ele não respeita a linguagem, não respeita. Ele não respeita nada disso, ele só respeita quem é cheio de Deus. Quem é cheio da glória de Deus, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, é isso que o inferno respeita. Então vamos nessa noite nos encher de Deus, aleluia, e de toda a armadura de Deus, que é Cristo Jesus, o seu Filho. Aleluia. Quando Paulo escreveu, revesti-vos de toda a armadura de Deus, a armadura toda de Deus, a armadura completa de Deus é Cristo. Aleluia. Se Cristo te envolver, Alamanaia, se você sair daqui envolvido por Cristo, nenhum dardo te fere. Nada que é do maligno te atinge, se você sair daqui hoje envolto, aleluia, aleluia, pela glória, pela graça que é Cristo. Então quem Deus der santa oração, implora para o Senhor que, se for a vontade dEle, que nós queremos ser cheio de Cristo, que nós queremos sair daqui cheio de Cristo, cheio de Deus. Aleluia, que nós viemos aqui por causa dEle. Nós viemos louvar e adorar a Ele, o nome dEle, que esse santo culto é oferecido a Ele, e que por misericórdia que Ele aceite o nosso louvor. E assim aceitando, que por misericórdia que Ele nos envolva com a sua glória. Se nós sentirmos a presença de Deus, nós não precisamos de mais nada. Irmão, pode faltar tudo na tua vida, mas se você sentir a presença de Deus, se você tiver a presença de Deus, você não precisa de mais nada.
Por isso os mistérios nos ensinam que a primeira necessidade do anjo é sentir Deus. Por quê? Porque isso é sabedoria de Deus. O que o Senhor quer dizer com isso? Se você sentir Deus, as outras 6 necessidades automaticamente são supridas. Mas se a primeira necessidade não for suprida, glória a Deus, não dá para viver sem Deus. Não dá para viver sem a presença de Deus, não dá. Alamanaia. Não dá, sem Deus não dá. Você pode viver faltando tudo, mas sem Deus não dá. Então, que o Senhor Deus da oração implora, diz: Senhor, aleluia, a tua igreja aqui reunida, numa só fé, numa só comunhão, a gente te implora a tua presença, porque sem ti não dá para viver. Aleluia, aleluia, peça que Ele faça sobre nós e entre nós a sua santa, boa e agradável vontade. Então, nessa comunhão, debaixo do sangue do Senhor Jesus, buscamos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hosana nas alturas. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Cristo. Deita glória. Aleluia. Aleluia. Hosana, hosana nas alturas. Aleluia. Glória da nossa Senhor Deus, amém. Pai amado, estamos de joelhos dobrados na tua presença, Senhor. Primeiramente, para te pedir perdão por todos os nossos erros, nossos falhas, tudo que nós entristecemos o seu coração, Senhor, nos perdoa por caridade. E neste momento, Senhor, queremos nos encontrar contigo, queremos sentir a tua presença mais e mais, Senhor. Por caridade, derramos as virtudes sobre nós, e o teu Espírito Santo, Senhor, tome conta de todos nós, Pai amado. Nós estamos aqui por misericórdia sua, Senhor, pelo teu grande amor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos. Revela nós no céu do sangue e no teu Pai, Senhor. Precisamos dos teus santos conselhos para vencermos, Senhor, para melhorarmos a tua presença, Pai amado. Senhor, tu és tudo na nossa vida, Senhor. Sem ti nós não somos nada. Nós viemos aqui, Senhor, e nós precisamos te sentir. Só a tua presença nos preenche, Senhor. Só a tua presença nos dá força de continuar caminhando, Senhor. Só a tua presença, Senhor, nos faz sentir o teu grande amor. Glória a Deus. Senhor Deus, graças nós te damos por mais uma vez estarmos aqui, Senhor.
nome de Jesus, vive eternamente. Amém. Senhor Deus seja sempre louvado. Amém. Glória, glória, glória ao Mestre querido. Quem sente em comunhão chama outro hino. Glória a Deus. Ó. 3, 2, 1. Chamou aqui primeiro, depois nós cantamos da irmã. 3, 2, 1. 321. 3, 2, 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Rei da glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos na liberdade dos santos testemunhos, o Senhor Deus seja louvado. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus, Pai da eternidade. Senhor Jesus, cobre nós com teu sangue. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus, não há outro além de ti. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Santo Senhor. Só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, hosana nas alturas, Deus do milagre. Glória, glória, glória. Senhor Deus seja louvado. Amém. Graças ao Senhor também pelo cargo e pelo esposo e a família que o Senhor tem me preparado. Glória a Deus. Deus. Por muitos votos e livramentos que o Senhor tem recebido, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Aleluia. Eu agradeço a Deus por tudo e por essa liberdade. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Louvado e engrandecido seja Deus. Glória a Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, glória ao nome do Eterno. Amai a Jesus. Glória ao teu nome. Bendito seja Deus, o Pai da eternidade. Aleluia. Glorioso Deus. Bendito tu és, Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Mais uma vez, pela sua misericórdia, Senhor Deus, levanta na presença. O Senhor Deus, seguindo todos nós, para engrandecer o nome santo do Senhor pela misericórdia, pelo amor que o Senhor tem mostrado na minha alma e sustentado a cada momento, a cada hora, a cada segundo. Esse é o motivo de glorificar ao Senhor. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Por essa maravilhosa liberdade. Glória a Deus. Senhor, gloriosa presença. O nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Amém. Agradeço a Deus por me chamar nesse caminho santo, por servo de esse momento. Quero agradecer a Deus pela oração da minha alma, porque Deus foi descendo para mim, tomava um medicamento para dormir. Muitos anos que eu tomava medicamento para dormir. Chegou um tempo que percebi que estava fazendo mal para mim, aquele remédio. Glória a Deus. Estava sentindo bem, aquele remédio na minha mente, estava atribulada a mente. Aí chegou um dia que eu orei a Deus, entrei nos joelhos, muito terno no chão, falei para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, não quero tomar mais esse remédio, está fazendo mal para mim. E eu falei para Deus, falei, Senhor, hoje é o último dia que eu vou tomar esse remédio. Rei da glória. Eu não vou tomar mais esse remédio, porque Senhor Jesus, me liberta desse problema, que eu não quero mais tomar esse medicamento, está fazendo mal para mim. Pedi, Santo Deus, com tanta fé, naquele dia, só Deus me capacita a fé no nosso coração nesse momento. Glória a Deus.
desejo para Deus. Aí depois, na outra noite, quando eu fui dormir, falei, fui dormir em casa, não vou tomar mais remédio. Toda noite eu ainda fiquei meio assim, sem dormir. Aí depois, até no dia de hoje, faz mais de um ano. Glória a Deus. Eu oro e falei, Senhor, graças a Deus. Nossa, Deus tão bem agora. Louvado seja Deus. Eu não podia deixar de agradecer a Deus que Ele fez por mim. Graças a Deus, todo meu coração por essa parte. Também agradeço ao Senhor Deus por muitos livramentos que o Senhor fez por nós, e principalmente por Samuel. Graças a Deus, muitos livramentos mesmo, nessa semana mesmo, mais um livramento. Ele comendo, jantando, e graças ele sempre engasou com um pedaço de linguiça. Santo Deus, que aflição, clamei a Deus também. Graças a Deus, Deus tem feito muito livramento também. Essa noite eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração por esse livramento e essas obras que Deus tem feito. Agradecer a Deus por tudo, Senhor, e sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és santo. Bendito tu és, Pai amado. Aleluia. Glória, glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Bendito tu és. Glória a Deus nas alturas. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Majestade divina é o Senhor. Glória nas alturas. Aleluia. Infinito em poder. Glória, glória a Deus. Os demais estão em paz, irmãos? Se tiver, nós vamos encerrar. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está encerrada a liberdade dos santos testemunhos. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Está em paz. Glória a Deus. Santo Senhor. A Irmandade não esquece que está chegando a Santa Ceia. E se algum irmão, alguma irmã perceber que não vai dar para tomar no dia 15, observa a lista e vê outro lugar, outro local que pode dar para o irmão, a irmã está participando da Santa Ceia. Não fica sem participar, não. Glória a Deus. Aleluia. A Irmandade também não esqueça das santas coletas. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. E não tendo mais nada para anunciar. Qual hino, irmã? 425. O Senhor Deus enviará a palavra. Glória a Jesus, o Cordeiro. Aleluia, o teu nome. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nos encontramos na liberdade para a santa palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo, fiel, verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Glória nas alturas. Cobre nós com o teu sangue, Senhor Jesus. Aleluia. Cristo Supremo. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória à tua santidade, Senhor. Aleluia. Digno de louvor, de honra e de glória. Aleluia. Glória a Deus. Que não sois, glória, glória, glória. Ei, Maria. Aleluia. Glória, Verbo Santo. Glória, glória a Deus. Xalai, o Suja, Lamanai. Zetucaena, Sunai, Lovodenai, Suri. Senhor de Mato, Sunai, Lamuca, Dai, Suri. Aleluia. Santo Jesus. Cristo é fiel. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus seja louvado, irmãos. Amém. O Senhor tem revelado a sua santa palavra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Santo Deus. João capítulo 20, a partir do verso 19. Aleluia, glória a Deus. Santo, fiel, verdadeiro. João capítulo 20, a partir do verso 19. Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Aleluia.
Façamos a leitura com a ajuda do Senhor Deus e a guia do seu Espírito Santo. Amém. Diz o título: Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde de aquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. E pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui. Amém. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Está aqui a palavra que o Senhor revelou nessa noite. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Santo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esta palavra o Senhor nos revela nessa noite, porque a intenção de Deus, mais uma vez, é nos relembrar a respeito da nossa fé. Glória a Deus nas alturas. Uma fé pura. Glória a Deus nas alturas. Sem sombra de variação. Glória ao nome do Senhor. É o acreditar sem ver. Bendito seja Deus. É o esperar sem nem ter ouvido do Senhor: eu vou chegar. E mesmo assim você está esperando. Por quê? Porque você conhece o Mestre. Aleluia, porque Ele já operou milagres e sinais na tua vida, na minha vida. E através disso, então passamos a conhecê-lo. Glória a Deus, e saber que Ele é fiel
e cumpre aquilo que Ele promete e faz até aquilo que não prometeu. Glória a Deus nas alturas. Então aí por isso a igreja espera, a irmã espera, o irmão espera e diz: eu estou esperando em Ti, Senhor. Aleluia. Mesmo sem o Senhor ter dito que iria aparecer. Mas como nós não temos outro Deus, como a irmã não tem outro Deus, como a irmã não tem outro Senhor, como o irmão não tem outro Deus, como o irmão não tem outro Senhor na tua vida. Aleluia. Então, aleluia. Como disse Davi, eu elevo os meus olhos para os montes, porque eu sei que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E assim você se encontra, assim nós nos encontramos, e os nossos olhos, como disse também naquele dia Josafá, os nossos olhos estão postos em Ti, aleluia, o Teu nome, aleluia, mesmo quando tudo diz ao contrário, mesmo quando tudo tenta desanimar a Tua fé e dizer, aleluia, não adianta esperar. Ou quando alguém chega, como chegaram, aleluia, para Jairo e disse assim: não precisa mais importunar o mestre, a menina já morreu. Aleluia. Ou quando alguém diz assim: Senhor, se Tu tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Glória ao nome do Senhor. Mesmo quando todas essas frases negativas vêm ao nosso ouvido, mesmo quando os nossos adversários, aleluia, tentam dizer para nós que tudo já está perdido, aleluia, nós continuamos esperando no Senhor, aleluia, isso é fé, glória ao nome do Senhor. E o que acontece é que quando o Senhor chega, primeiro Ele coloca paz, Ele chega e entra de portas fechadas, bendito seja o Senhor, aleluia, e diz: paz seja convosco, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então nessa noite o Senhor vai nos dispensar paz, aleluia, bendito seja Deus. Como nós ouvimos a irmã testificando que tomava muitos anos remédio para dormir, aleluia, mas quando confiou em Deus, é como se o Senhor tivesse chegado e dito: paz seja convosco, e já tem 1 ano que a irmã dorme sem tomar remédio. Aleluia. Quando o Senhor chega, Ele chega, aleluia, e ninguém chega como Ele. Alamanaia. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas aqui nesse texto tem algo interessante, e foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração quando revelou essa palavra. Que aqui diz que o Senhor assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Entende que para quem é íntimo uma coisa é diferente? Consegue perceber que para quem tem intimidade com Deus é diferente? Aqui nós ainda estamos em 20 de João. Mas a descida do Espírito Santo está lá em 2 de Atos. Aleluia. Mas tinha mais do que 11 naquele dia. A história diz que tinha por volta de 120 crentes dentro daquela casa. Glória a Deus. E Cristo, que é fiel,
e sabia o que ele tinha feito, ainda que parece que os próprios discípulos não entenderam. Olha o que o Senhor disse para eles. Aqui, ele já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. Então o Espírito Santo em 2 de Atos desceu para os outros, porque neles já estava o Espírito Santo. Aleluia. Por isso que o Senhor não se engana. E o que ele disse para eles na promessa? Até que do alto sejais revestido de poder, porque o Espírito Santo já estava neles. Glória. Alamanaia. Aleluia. Aleluia. Entende que o Espírito Santo para os outros, ele desceu. Aleluia. Mas nos 11 não. Nos 11 o próprio Cristo soprou o Espírito Santo neles. Porque tinham intimidade com o Mestre. Aleluia. Aleluia. Está entendendo porque o Senhor dizia, aleluia, pede para o Senhor nos dar a tua presença. Pede para o Senhor, aleluia, nos encher do teu Espírito Santo. Aleluia, da tua glória. Aleluia. Pede para que nós tenhamos intimidade com Ele. Irmão, busca intimidade com o céu. Busca intimidade com Deus. Aleluia. E alamanaia. Aleluia, porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Santo Senhor. O Senhor assoprou sobre eles o seu Espírito Santo. Aleluia. Então lá no 2 de Atos, eles só foram revestidos de poder. Aleluia, do fogo da glória de Deus. Aleluia. Então vê que quem tem intimidade com Deus tem fogo. Quem tem intimidade com o Senhor recebe fogo, recebe poder. E é esse poder dado por Deus que põe o meu e teu adversário para correr. É essa intimidade com Deus, aleluia, que faz o meu e o teu adversário olhar e dizer assim, para mim não dá mais. Ali eu não consigo mais. Aleluia. Quando ele vê que você chegou pertinho do Senhor e que o Senhor tem prazer de chegar pertinho de ti, ele fala, eu perdi a parada. Acabou. Aleluia. Aleluia. Porque eu lancei o pecado. Afastei eles de Deus. Fiz ser destituído da glória. Mas aqui embaixo eu perdi. Cristo me venceu. E a glória que tinha sido perdida, aleluia, que ele pediu para o Pai naquele dia e disse, Senhor, Pai, lembra aquela glória que eu tinha contigo? Dá ela para mim de novo. Alamanaia. Então o Pai o deu. E ele repartiu entre nós. Aquela glória, o Senhor te diz, irmão, irmã, aquela glória que eu tinha com o Pai, e que vocês foram destituídos dela, aleluia, através do meu sangue, através do pacto que fizeram comigo, através da minha morte, aleluia, eu tenho o poder de devolver de novo aquela glória para vocês, aleluia, que vocês tinham lá no céu, aleluia, através de mim, aleluia, através de crer em mim, através de ter intimidade comigo, a glória que eu pedi para o Pai que me devolvesse, aleluia, nessa noite, se tu crer, eu vou repartir um pouquinho dela contigo também, aleluia, eu vou soprar sobre ti nessa noite o meu Espírito Santo, aleluia, você vai voltar para tua casa hoje cheio de poder, cheio de glória, bendito seja o Senhor, aleluia, em nome do Senhor Jesus, aleluia, para quem crê, receba a minha glória, alamanaia, seja cheio do meu Espírito, aleluia, bendito seja Deus, sai daqui diferente do que você entrou, aleluia, o teu adversário viu você entrar aqui como um gatinho, aleluia, mas vai ver você voltar como um leão, bendito seja o Senhor, e toda sorte de espírito contrário que está esperando você voltar, aleluia, quando vê você sair daqui de dentro, a luz que vai te acompanhar, vai cegar teu inimigo, aleluia, aleluia, é isso que o Senhor quer fazer nessa noite, mas como Ele disse, creia, seja crente, Glória a Deus. seja crente, aleluia, creia. Não basta entrar aqui dentro todos os dias, mas se você não crê, como o Senhor vai operar em ti? Como o Senhor vai operar em mim?
Eu preciso crer. Nós precisamos crer que o Senhor vai fazer. Aleluia. Esse é o cerne da pregação. Isso é o teor. Isso é, aleluia, a linhagem da palavra de hoje. Crê e recebe poder. Mas tem que crer. E como você demonstra que crê? Você tem que fazer alguma coisa para o Senhor ver que você creu. Aleluia. Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. Vem, Pedro. E para mostrar que ele creu que realmente era o Senhor, o que ele fez? Ele saiu do barco. Glória a Deus. Aleluia. E porque se nós falarmos da boca para fora, eu creio, Senhor. Se você crê que vai ser revestido de poder, então ora. Você crê mesmo que eu vou te encher do meu Espírito Santo? Busca na madrugada. Começa a orar. Aqui o Senhor prega, eu vou te encher do meu Espírito. Eu vou te encher do meu poder. Amém, Senhor, eu creio. Mas aí você não ora. Você não busca. Então aí o Senhor entende que você não creu. Glória nas alturas. Então creia. E creia de verdade, seja crente. Aleluia. Não espera você ver para crer. Crê primeiro. E aí você vai ver. Oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá vendo aqui? Portas fechadas. Lá no cenáculo, porta fechada. Aqui, porta fechada. Que é isso? Entra no teu quarto de porta fechada e espera. Se você crê, realmente, você vai entrar no teu quarto de porta fechada, vai ajoelhar e falar: Senhor, eu estou aqui, eu creio, eu estou te esperando. E o Senhor te diz: se você me esperar, eu vou entrar lá dentro e vou dizer: paz seja convosco. Aleluia. E vou te encher do meu poder. Eu vou te encher do meu Espírito Santo. Aleluia. Eu vou te encher da minha glória. Aleluia. E coisas que você não conseguia, você vai passar a conseguir. Dentro do mundo espiritual, o Senhor está falando. Aleluia. Crê dentro do mundo espiritual, dentro do Espírito, do reino do Espírito. O Senhor está te dizendo: se tu crê de verdade e me esperar, coisas que você não conseguiu até hoje, aleluia, você vai alcançar das minhas mãos. Mas para isso creia e me mostra que tu creu. Glória a Deus. Porque Tomé, depois que viu, falou: Senhor meu e Deus meu. Depois que vê, é fácil, né, irmão? Mas o que mexe com Deus é acreditar sem ver. Aleluia. Por que o nosso culto mexe com Deus? Porque o Senhor tem prazer em descer e buscar o nosso louvor, a nossa adoração, visitar a nossa alma. Você está vendo Deus aqui? Alguém está vendo o Senhor aqui? Por isso o nosso culto chama a atenção de Deus. Porque para muitos nós somos loucos. Entram dentro de um salão, começam a tocar, cantar, adorar, dar glória e diz que é para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurado quem não vê e crê. Aleluia. Aleluia. Porque o importante não é ver, o importante é sentir. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então não seja descrente, mas seja crente. O Senhor está te dizendo: o meu plano, o meu projeto é te encher de Deus, é te encher de Espírito Santo, é te encher de glória. Está vindo tantas coisas aí, que se você não for cheio do Espírito, se você não estiver cheio de Deus, você não vai aguentar.
se você não estiver cheio de Deus, você vai sofrer, vai ser difícil para você passar, e o plano de Deus é te encher dele. Se você for cheio de mim, diz o Senhor, você vai passar tudo tranquilo. Como diz os mistérios, para você vai ser brincadeira. Mas para ser brincadeira, o que vem aí tem que estar cheio de Deus. Tem que estar cheio de fé. Tem que estar cheio de Cristo. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Para ser brincadeira, tem que ser assim. Parecia brincadeira para João. Se você não negar esse Cristo, tá vendo esse tacho? Nós vamos botar azeite dentro dele e vamos pôr para ferver. Era brincadeira para João. Entrava dentro e saía vivo. Como que faz isso, irmão? Como que consegue isso, irmão? O homem consegue isso? Mas ele estava cheio de Deus. Alamanai. Aleluia. O Senhor tinha soprado sobre ele o seu Espírito Santo. Aleluia. Enfrentar a força das arenas e dos leões. E diz que Nero, quando ia ver, aleluia, eles mortos, tinha sorriso no rosto. Como que consegue? Você vê um leão, uma fera vindo para cima de você, você vai dar risada. Só se você estiver cheio de Deus. Só se na hora você estiver tão cheio de Deus, como estava Estevão também quando foi apedrejado, que o céu vai se abrir e você vai ver o Pai. Alamanaia. E quando tu vê o Pai, aleluia, alamanaia, automaticamente um sorriso vai estampar no teu rosto. Aleluia. Então não importa o que vier para cima de ti, aleluia, quando forem ver o teu cadáver morto, tu vai estar sorrindo. Vai ser brincadeira. Aleluia, vai ser tranquilo, porque você vai estar cheio de Deus, mas para isso tem que estar cheio de Deus. Então busca mais o Senhor, busca mais de Deus. Irmãos, nós estamos chegando no fim, mas o fim é melhor do que o começo. Por quê? Porque agora nós já sabemos tudo o que nós sabemos. Agora nós sabemos como buscar o Senhor, nós sabemos como falar com Ele, nós sabemos como ser cheio dEle. Aleluia, então vai ser melhor, vai ser maravilhoso, mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que buscar ser cheio de Deus. Hoje o Senhor Deus mandou essa palavra para dizer, eu quero vos encher, mas vocês têm que querer, eu não vou encher ninguém forçado. Deus não força ninguém, irmão. O Senhor não vai forçar você a nada. Ele tem que ver em ti o desejo de Deus. Ele tem que ver em ti a vontade de ser cheio. Ele não vai te forçar a nada. Glória. Às vezes alguém fala assim, Senhor, se tu quer que eu ore na madrugada, então me acorda. Ô irmão, há casos específicos. O Senhor acorda sim, isso acontece. Eu creio, eu sei que já aconteceu e acontece, é verdade. O Senhor chama alguém, desperta, vai orar. Mas esse alguém é alguém que já ora. Esse alguém é alguém que quando o Senhor chama, ele já ouve a voz de Deus e já sabe. Ele já tem Deus, ele já está cheio de Deus. Ele já está com intimidade com Deus. Aleluia, ele escuta chamar. Alamanaia. Ele escuta o Senhor falar assim, levanta, aleluia, vai orar. Aí mostra um servo de Deus, mostra um irmão do ministério provado, aleluia, mostra a irmã do lado provada, mostra o irmão do lado provado, mostra a família guerreada e fala assim, vai orar. Esse já está cheio de Deus. Mas para quem quer ser cheio de Deus, esse que já está cheio de Deus, aleluia, ele colocava o celular para despertar, ele colocava o despertadorzinho para despertar, ou então ele dizia assim, Senhor, se eu deitar eu durmo, então já vou ficar acordado orando. Aleluia. Aí ele mostrava que ele tinha vontade, ele mostrava que ele cria, que se ele buscasse na madrugada, ele encontrava. Tem que mostrar para o Senhor que nós queremos ser cheio. E depois que você estiver cheio, aleluia, aí o Senhor também não vai mais te deixar dormir. Aí ele te acorda.
Aí ele te chama, falou, você está achando que eu te enchi para ficar dormindo? Ele falou aqui, ó, e soprou sobre eles o Espírito Santo e os enviou. Aliás, está escrito aqui, ó, assim como o Pai me enviou a mim, eu envio a vós. E aí soprou sobre eles o Espírito Santo. Está entendendo? O Senhor está explicando como é que faz. Hoje o Senhor, aleluia, mandou essa santa palavra. O Senhor Jesus, o próprio, a palavra, está aqui falando. Quer ser cheio de Deus. O Senhor Jesus era cheio de Deus. Ele vivia orando. Operava milagre. Pensa, irmão. Eu tenho certeza que ninguém acredita nisso. O Senhor Jesus, quanto mais milagre ele operava, ele não se esvaziava. Mas mesmo assim, quando terminava de operar os milagres, ele se retirava e ia orar. E ele nos deixou exemplo. E olha só como o Espírito Santo é maravilhoso. E ele nos inspirou os irmãos, as irmãs que chamaram os hinos de Santa Ceia. Aleluia, tudo falando do que do Mestre? Ele curou os enfermos, os mortos voltaram à vida, os coxos andaram, aleluia, tudo isso ele fez. Mas ele manteve-se humilde e obediente até a morte. Aí ele foi elevado e assentou-se à destra de Deus. Então, se nós queremos chegar no céu, se nós queremos ser elevados como Cristo foi elevado, nós temos que orar como Cristo orava. Nós temos que buscar intimidade com o Pai como Ele tinha e tem. Glória a Deus. E o Senhor está despertando então nós hoje de novo. Me busca. Aqueles que me buscam me acharão. Aquele que bate a porta, se nós batermos, Ele nos abre. E o que pedirdes dará. Alamanaia. Pede, irmão. Pede, irmã. Eu vou dizer uma coisa aqui. Aleluia. Os irmãos me perdoam. Aleluia. Mas se você tem mesmo o desejo de falar em língua, sabe por que você não falou ainda? Tem que crer. Ah, irmão, tá pregando heresia? Vamos para a Bíblia. O que Jesus falou? Aquele que crê em meu nome falará novas línguas. Não foi eu que falei, foi ele. Ele não falou. Irmão, vocês me perdoam, mas o que está escrito é isso. Não tem nenhum lugar assim, ó, Jesus não falou assim, ó, aquele que crê no meu nome, um vai falar nova língua, o outro não vai. Ele não disse isso. Ele falou, aquele que crê no meu nome falará em novas línguas. Não vi em lugar nenhum, falou assim, não, um vai falar, mas tem outro que não vai falar. Você não vai falar se você não quiser, se você não buscar. Mas para isso o senhor tem que ver que realmente você quer de verdade. Expulsar demônio, está escrito aqui. Curar enfermo. Para aquele que crê, tudo é possível. Mas tem que crer de verdade. Crer daqui e não crer daqui. Irmão, tem que crer em Jesus de verdade. O Senhor está olhando, porque, irmãos, o Senhor chorou naquele dia. Aquele dia, quando ele foi ressuscitar Lázaro, que ele chorou. Ele chorou porque Lázaro era amigo dele. Um dos motivos era esse. Mas eu creio que também o Senhor chorou por causa da incredulidade do povo, principalmente de Maria, que vivia aos seus pés ouvindo o que ele tinha para dizer. E quando ele chegou e disse, Maria, teu irmão vai ressuscitar, ela não creu, ela falou assim, eu sei, Senhor, lá na ressurreição do último dia. Então é possível sim, porque alguém pode dizer assim, mas se eu cheguei até aqui, até parece que eu não creio. É possível você não crer. Em algumas coisas, sim. Maria não cria no Senhor? Ela cria. Mas quando ele chegou depois de 4 dias, ela não cria mais. Que ele ia ressuscitar Lázaro naquele dia, não. Glória a Deus. Então creia.
Nem, Senhor Jesus. O Senhor disse para eles, ó, no terceiro dia eu vou ressuscitar, hein? Eles creram? Não. Tinha alguém lá na porta do sepulcro esperando o Senhor? Ninguém foi. Está falando aqui que eles estavam... Pode ver que aqui, ó, a diferença. Aqui eles não estavam esperando o Senhor. Eles estavam dentro de casa preso com medo do judeu. Eles não estavam crendo. Eles não estavam esperando o Senhor. Está escrito aqui no texto. Com medo do judeu. Eles estavam trancados dentro de casa com medo. No 2 de Atos dos Apóstolos, sim. Porque aí depois eles falaram assim, nós já demos uma mancada, não vamos dar duas, né? Agora ele está falando para nós ficar, que o Espírito vai descer, que o fogo vai descer. Então agora nós vamos crer, vamos lá e vamos esperar. E ficaram 10 dias orando. Aí, tá vendo a diferença do que é crer e não crer? Eu vou ressuscitar no terceiro dia, ninguém foi. O Senhor que teve que ir atrás deles. Quando eles creram de verdade, ficaram em Jerusalém, ficaram 10 dias orando, mostrando para o Senhor, ó, nós cremos, nós estamos aqui. E quando foi no 10º dia, aleluia, aleluia, alamanaia. Irmão, só depende de você o 10º dia. O 10º dia pode ser essa madrugada, o 10º dia pode ser agora, aleluia. O 10º dia pode ser ainda essa semana, que vai acabar sábado ainda. O 10º dia pode ser, aleluia, domingo. O 10º dia pode ser aqui prostrado na ceia do Senhor, depende de você, aleluia, porque eles, no 10º dia de manhã, aleluia, o fogo desceu, aleluia, língua repartida como de fogo, alamanaia. Quando eles mostraram para o Senhor que creram, a promessa se cumpriu. E tem gente que tem promessa. Alguém pregou para mim. Um dia o Senhor falou que eu ia falar em língua. Eu sonho falando em língua, mas depois eu acordo e não falo. Glória a Deus. Aleluia. E falar em língua é o básico, irmão. Mas aquilo que você sonha espiritualmente para a tua vida, aquela intimidade que você queria e sonha ter com Deus, depende de você, depende da fé, depende da crença. O Senhor pode tudo, mas Ele tem que ver em nós o que? Fé, crer de verdade. E o Senhor pode testar a tua fé. Nem que você ficar uma madrugada inteira de joelho e não acontecer nada. Nem que você passar um dia inteiro de joelho e não acontecer nada. O Senhor vai ver que você está esperando. Porque o hino fala, há muito tempo aguardo. Então tem que esperar, tem que aguardar. Agora se você não espera, se Deus quiser Ele me sela. Se Ele quiser Ele te sela, é verdade, Ele é Deus. Quantos foi selado? Eu não sei, eu estava lá no meio do povo, daqui a pouco foi você falar em língua. Glória a Deus. As coisas de Deus são certas, justas e tudo tem tempo. Por isso aconteceu isso. Mas não pega isso como exemplo. Tinha gente que foi selado dormindo. Tem gente que foi selado nem queria. Mas e você? A intimidade é tua. O Senhor está falando contigo. Eu quero saber de você. O que foi com o outro, foi com o outro. Eu quero que você conte a sua experiência com Deus. Porque pelo menos para mim, eu, Júlio, não é Deus agora, não é eu. Eu acho que é melhor você dizer, eu estava buscando e o Senhor me selou, do que falar assim, nem queria. Aí Deus veio e me selou. Se eu puder escolher a experiência que eu quero contar, é que eu estava esperando e o Senhor veio. Eu não estava esperando que fosse aquele dia, mas não eu nem... Está entendendo? O que é você dar importância para as coisas de Deus? É o que é dar importância para as coisas do céu? E mostrar para o Senhor que o que é do céu para você é mais importante do que o que é da terra? Glória a Deus. As ceias estão chegando.
Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. E vê que depois que você crê, aí o Senhor opera. Porque depois que o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo. Sobre quantos? Sobre 10. Porque foi na segunda volta, depois de 8 dias que estavam os 11. Porque aí Tomé estava lá. Mas aí os outros 10 já estavam ligeiros, né? Já tinha recebido o Espírito Santo. Aí diz que como eles já tinham crido, aí aqui fala, ó, Jesus pois operou também na presença deles muitos outros sinais, que nem foi escrito aqui. Então pensa, já que não está escrito, ó, nós temos liberdade de pensar. O que o Senhor não fez? Porque vou pensamento, irmão. A Bíblia deixa nós pensar. Se não está escrito, pensa comigo. Ele já tinha visto o Senhor ressuscitar morto. Ele já tinha visto o Senhor fazer cego ver, surdo ouvir, mudo falar. O que o Senhor não fez na presença deles? E acho que o Senhor falou assim, ó, nem escreve. Porque a geração que vai ler isso aqui, talvez se você escrever isso aqui que eu estou fazendo, eles nem vão crer. Ou, como ele disse para Tomé, só vai crer porque está escrito. Por isso eu estou dizendo, eu creio que o Senhor fez coisa grandiosa, e eu nem vi, mas eu creio. Que foi coisa do céu, coisa sublime, que nem escrito não foi, mas eu creio pela fé que foi coisa sublime, astronômica, que o Senhor fez na frente deles ali. Porque o que para nós é muita coisa, eles já tinham visto, vamos se dizer, já estava cansado de ver. Falou assim, ó, funeral com Cristo não tem, não pode ver um morto que ressuscita. Ele é a vida, ele não consegue, ele chega, a morte tem que ir embora. Alamanaia. Ele não gosta de ver ninguém que não enxerga. Ele chega lá e dá vista. E os discípulos andavam com ele. Então, e eu creio que se estavam os 11, nenhum deles era cego. Nenhum deles era... Diz que Tiago dava uma mancadinha, mas o Senhor não... Entende? Nenhum deles estava morto. Então, o que será que o Senhor não fez na frente deles? Não foi fazer morto andar. Não foi fazer morto viver, nem coxo andar, nem cego ver. Imagina as coisas grandiosas que o Senhor fez e nem deixou escrito. Por quê? Porque eles creram. Então, essa é a linhagem da palavra, crer, mas crer de verdade. Você tem uma enfermidade, irmã? Você tem uma enfermidade, irmão, que te acompanha? Você tem não, que ela não é tua. Fala que você tem não, fala, tá aqui, mas não é minha não tenho não. Mas diz, Senhor, eu creio que se tu quiser, na imposição das minhas mãos, pelo teu Espírito Santo, eu repreendo ela, ela vai embora. Aleluia. Sabe o que é ser batizado com o Espírito Santo pela imposição das próprias mãos? Eu vi isso com meus olhos. Vai encerrar a palavra. Eu estava dentro de um carro com vários moços, e de repente um deles gritou dentro do carro, Deus seja louvado, e todo mundo parou. E pela fé que estava dentro dele, ele ergueu a mão e meteu a mão na cabeça dele mesmo e disse assim, Espírito Santo da graça, desce sobre mim agora. Deus batizou ele com a promessa dentro do carro, ele começou a falar em língua. Tem que crer. Ele é mais crente que você, irmã? Não é. Ele é melhor do que tu, irmão? Não é. Era um moço
Imagina! Mas ele creu naquilo que pulsava dentro dele, porque depois ele contou: o senhor estava falando para mim fazer isso desde quando nós saímos do culto, mas eu só tive força agora. Nós já tínhamos andado bastante com o carro. Glória. Alamanaia. Tá entendendo? Aleluia, tem poder na nossa mão. Não porque nós temos, mas porque Deus nos deu. Aleluia, entra na tua casa, irmão. Se você crê, você põe a mão na maçaneta da tua porta e fala: Senhor, eu creio que no nome do Senhor Jesus, o que tiver de ruim vai ficar bom. O que está atrapalhando vai ter que ir embora. Alamanaga, põe a mão dentro do teu peito, aleluia, e fala assim: Senhor, eu creio que essa tristeza ela vai sair, eu acredito que essa angústia ela vai embora. Alamanaia, eu creio que é pelo teu nome. Alamanaia, bendito seja o Senhor. O que precisa mudar dentro de mim vai ser mudado. Aleluia. Porque está escrito aqui, ó, de Jesus Cristo vem a virtude para curar todo o mal, tanto na carne quanto na alma. Então isso que o Senhor quer nos dar nessa noite é poder, é virtude do Espírito Santo, para você curar. Começa curando você mesmo, para depois você curar os outros. Ninguém pode curar outro se ele não é curado. Para você curar alguém, você tem que ser curado primeiro. Alamanaia. E o Senhor está dizendo: eu quero vos revestir de poder, mas eu preciso ver em vós o desejo de ser revestido. Essa é a linhagem da palavra. O Senhor não quer ouvir você dizer eu não consigo, Ele quer dizer você ouvir eu creio. Se você trocar o eu não consigo pelo eu creio, muita coisa vai mudar. Aleluia. O Senhor está dizendo pela sua santa e infalível palavra, aleluia, se você crê na imposição das tuas mãos, o que você declarar com a tua boca, aleluia, e alamaná, em nome do Senhor Jesus, eu cumprirei. Vou mostrar para você que eu sou Deus. Eu vou buscar uma palavra hoje, eu quero ver o que o Senhor fala. O Senhor diz: eu não vou falar nada, quem vai falar é você. Eu vou buscar uma resposta, a tua resposta sabe qual é? É Deus. Senhor, eu quero uma resposta. O Senhor te diz: a tua resposta sou eu. Me leva contigo. Alamanaia. Ih, Anai, o Sul. Me leva contigo. Aleluia, que quando o Sul chegar comigo, não tem nem pergunta mais. Se eu chegar contigo, nem questionamento não tem. Se me ver em ti, aleluia, vão te respeitar quando tu chegar comigo, aonde quer que for. Então diz o Senhor, mais uma vez, creia, porque o Senhor vai nos revestir de poder, de fé, de Espírito Santo, de fogo, aleluia, de glória. Calaia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Ora dentro da tua casa e chama por Deus lá dentro, invoca o nome do Senhor dentro da tua casa. Irmão, orar é uma coisa, invocar é outra. Glória a Deus. Tem coisa que não saiu da tua casa porque você não invocou o nome do Senhor. Porque tem coisa que tem lá dentro que foi invocado. Pronto. Tem coisa que se foi invocado lá dentro, é mais difícil para sair. Mas se você invocar o nome de Deus dentro da tua casa, aquilo que está lá que não presta vai ter que ir embora. Mas tem que ser invocado pela tua boca. Você tem que prostrar o teu joelho dentro da tua casa e dizer assim: Senhor Deus dos exércitos, Deus Criador, Deus meu, eu invoco o teu nome dentro da minha casa, Alamanaia, e declaro que o Deus da minha casa é o Senhor, e quem manda aqui é o Senhor, aleluia, e em nome do Senhor Jesus, toda sorte de demônio vai ter que ir embora daqui.
Glória a Deus. Aleluia. Toda sorte de espírito de contenda que não tem paz no lar, que não deixa ter paz. O Senhor te diz: invoca o meu nome lá dentro. Aleluia. Glória. Porque está escrito que desde a geração de Sete foi a geração que começou a fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aqueles que estão do outro lado já entenderam isso faz tempo. Por isso que fala assim, ó, lá eles fazem o quê? Eles invocam. Não é assim? Então o Senhor está passando uma receita. Creia. Invoca o meu nome. Invoca o meu nome. Alamanaia. Irmão, quando você pisar no limiar, quando você pisar no umbral da porta da tua casa, ali ele disse: Senhor Deus dos exércitos, eu invoco o teu nome, entra comigo dentro de casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amado Rei. Aleluia. Irmão, há uma guerra. E o Senhor te diz: o valente está contigo. Tu não pode perder. O mais valente de todos está contigo. Tu não pode perder. Tu está perdendo uma guerra porque está usando arma material. Mas o Senhor diz: a partir de hoje começa a usar as armas espirituais dentro da tua casa. E tu vai ganhar aquela guerra. Santo. Aleluia. Então essa é a linhagem, essa é a palavra. Eu quero entrar em ti. Eu quero ser, aleluia, dominar o teu ser. Eu quero ser, aleluia, um só contigo. Mas eu quero que você precisa querer. Então esse é o conselho que o Senhor nos dá. Queira mais de Deus na tua vida. Tem gente que quer tanta coisa do mundo, irmão. Tanta coisa que é da terra. E não se vê ele querendo Deus da mesma forma que ele quer o que é da terra. E aí o Senhor olha e fica: então tá, né? Porque é livre-arbítrio. É escolha. Se você disser: eu quero o que é da terra. Mas se você se posicionar e dizer: Senhor, eu quero o que é do céu. Por essa palavra o Senhor está te dizendo: aleluia, a chave do céu, a chave das comportas do céu, a chave, aleluia, do celeiro do céu, está na minha mão. Então bate, busca, invoca, e você vai encontrar o Senhor. Esta é a santa palavra, o Senhor Deus seja louvado. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Aleluia. Glória, glória, glória ao teu santo nome. Bendito seja Deus, o Pai da eternidade. Alamanaíga, e alamanaia. Glória, glória, glória ao justo e fiel Cordeiro. Bendito, santo e poderoso. Aleluia. Galaçu Genai, Ganado Soitemar, Jesus na raça etarala, Edu na etazaio Hanai. Glória a Jesus, o Rei. Ando rasteno tesu galamanaia. Glória a Jesus, o Rei. Catalamaia, o Santo de Israel. Alamaia. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Alaíga, alamanaia. Glória a Jesus, o Cordeiro. Santo, fiel, poderoso. Hosana nas alturas. Glória a Deus no milagre. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. É o Verbo. Catalamanaçuga, Zaicodia, Lai, todos. Aleluia, glória,
Glória, glória, glória. Maravilhoso conselheiro. Aleluia, forte na guerra, Pai da eternidade. Príncipe da paz. Aleluia. Glória a Jesus, o Nazareno. Alamanai, glória grande Jesus. Aleluia, santo, santo, santo. Santo é o teu nome. Aleluia. Alamanai, cremos em ti. Canto, rasta, surna, mahanda, que sutanai. Zaikune mando, tunai, lapurte, que stutena rasai. Andokina, surna, lapurte, kana, sutai, kando, tono, suda, lamai. Kandukena, tu suda, lamai. Kalastuna, ma, tu suda, kanda, mutena, sui. Eito, tamaketuna, kalatuna, que suna, mandai. Alamanai. Glória, aleluia. Senhor, nosso eterno Deus, Criador do firmamento, do céu e da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos mais uma vez diante de ti, Senhor. Agora, com os nossos joelhos prostrados para te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, graça te damos, Senhor. E mais uma vez tu nos trouxe dentro da tua casa. Anda aí, surganai. Eterno Criador, por forças nossas, Senhor, Lamanai. mas as tuas forças, Senhor, têm nos alcançado nesta terra. Tem, Senhor, levantado os nossos joelhos, Senhor, nossa cabeça que estava baixa, e nos pôs, Senhor, para vir à tua casa, para adorar a ti na beleza da tua santidade. Glória a Deus. Eterno Criador, te damos graças, Senhor, pelos hinos que foram entoados, por este mundo que te aberto, Mando su, que está na mando. sagrado e santo. Aleluia. Graça te damos, Senhor, porque nos hinos já começamos a sentir a tua presença. Sentir, Senhor, que tu já estava aqui. Glória, glória, glória. Teu santo e poderoso. Aleluia. Eterno Criador, pela oração que foi levada ao trono da tua glória. Eterno Deus de amor e misericórdia, te damos graças, porque mais uma vez os teus ouvidos estavam inclinados, Senhor, para ouvir o clamor da tua igreja. Glória ao santo nome. Te damos graças, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, graças te damos, Pai, pelos testemunhos voltado. Eterno Criador que serviu para a edificação da tua igreja. Eterno Pai, que misericórdia, graças te damos, Senhor, pelo teu céu, pelo teu povo, pela noite, para, Senhor, atender o santo serviço. Eterno Criador, te damos graças, Senhor, por ter, Senhor, revestido ele, enchido ele daquilo que é teu, Senhor, para distribuir a tua igreja, a tua amada. Eterno Pai, de misericórdia, te damos graças, Senhor, nesta noite, mais uma vez, Senhor, é pela tua santa e bendita palavra. Eterno Criador, te damos graças, Senhor, porque mais uma vez tu veio e trouxe, Senhor, no meio do teu povo, glória ao teu santo nome. Mais uma vez tu passou no arraial do eterno Criador. Uma palavra de virtude, uma palavra de glória, uma palavra de poder. Tu tem consolado a tua igreja e nos feito entender, Senhor, que a tua palavra foi, é e sempre será o reforço da tua igreja, o poder da tua igreja está na tua palavra.
Senhor Deus seja sempre louvado. Glória a Jesus, o Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem sente em comunhão, chama outro hino. É isso aí mesmo. Eu só tava só para ver se. Glória a Deus. 221. 221. Anjo. É 221, né? Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, santo, fiel, verdadeiro, aleluia. Só mais uma coisa, irmãos, alamanaia, para ficar bem entendido e ninguém pensar, mas então o servo de Deus disse que quem não fala em língua não crê em Deus. Não, irmão, você não fala porque você não crê que pode falar. Em Deus você crê, mas se você não fala é porque você não acredita que Deus vai te selar. Não acredita, pelo menos não com a intensidade ao qual o Senhor vem e cumpre a promessa, porque a promessa é feita a todos quantos Deus, nosso Pai, chamar. Ele não te chamou? Glória a Deus. Você crê em Deus, mas você não crê que Ele vai te selar.
Ah, eu não sei, acho que para mim não é para mim não. Então você não crê. Essa é a Glória a diferença. Deus. Aleluia. E toda a glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.